Fábio Van Garten. Ele é o ex-advogado do PL. Foi demitido por ordem de Michele. Tudo porque se soube agora que houve uma comunicação entre Fábio Van Garten e o Mauro Cid. Duas pessoas não grata. Porque Michele nunca gostou que ninguém interferisse no comando que ela dava a Bolsonaro. Carlos Bolsonaro tinha a mania de ser o mentor intelectual da quadrilha e isso sempre gerou problemas de relacionamento entre os dois. Mauro Cid era de muita confiança de Bolsonaro e isso produzia muita antipatia também. E agora, essa mensagem foi o fim da picada. O que acontece é que o Fábio Van Garten disse a Mauro Cid por mensagem que havia a intenção do PL, o Partido dos Ladrões, de lançar a Michele como candidata à presidência. E o Mauro Cid respondeu que prefere o Lula. E Van Garten disse: Me too, eu também. E a Michele ficou muito chateada. Ninguém pediu minha opinião, mas eu também vou dando. Eu prefiro a condenada Carla Zambelli à Michele. Eu acho que a pistoleira espanhola é melhor, se considerarmos a menos pior, porque Michele, candidata à presidência, seria o máximo da afronta que o PL, Partido dos Ladrões, que pertence ao ex-ladrão, ex-presidiário Valdemar da Costa Neto, e que, segundo as más línguas, já foi esquema da Michele. Vazou um áudio por aí. Mas voltando aqui ao jornalismo sério, que é a nossa proposta, o pastor Malafaia foi conversar com a Michele. Fala: Michele, desconsidere essa coisa de vingança. Veja bem, está escrito na palavra que a gente tem que perdoar. Poxa vida, foi só uma troca de mensagens entre duas pessoas que tinham uma certa intimidade e que não gostavam de você, mas não tem que levar tanto pro lado pessoal. Olha só o que Jesus disse. Malafaia, acostumado a manipular as pessoas usando a palavra. Aí tentou manipular a Michele. Só que acontece que a Michele não está sujeita a manipulações porque ela é uma falsa crente. E portanto, ela nem acredita nessa história de Bíblia. Sabe muito bem que Malafaia é da maracutaia. O que acontece ali é que Van Garten tem muita informação. Ele sabe demais. E o Malafaia é partidário da opinião que é melhor ter por perto um Van Garten, ainda que Van Garten prefira o Lula, do que ter longe um Van Garten que, além de preferir o Lula, pode botar fogo no parquinho. A sabedoria malafaiana diz que Van Garten não deveria ser demitido, que o Valdemar, ex-ladrão, ex-presidiário e dono do Partido dos Ladrões, não deveria se deixar levar tanto pelas opiniões vingativas da Michele. Mas o Valdemar é obrigado a pagar salário pro Bolsonaro e salário pra Michele, porque ambos, por mais medíocre que sejam, trazem voto pro partido e fundo eleitoral. Muito fundo eleitoral, que pode ser dividido entre a ladroagem que pertence ao próprio partido. Não é sábio, como já diria maracutaia, não é nada sábio demitir um advogado que conhece todos os podres e que já deu provas de que pode vazar uma coisa ou outra. Certa feita, eles estavam armando ali um jeito de destruir, de desqualificar as urnas eletrônicas. A coisa estava ainda na fase do planejamento. E Van Garten vazou o plano maligno da bandidagem para o jornal antagonista. Então ele tem um histórico de caguetagem. É muito arquivo vivo por aí. Arquivos que precisam ser silenciados, porque Van Garten pode derrubar toda a bandidagem, inclusive alguns pastores falsos profetas mercenários que estão com as duas mãos e os dois pés atolados no lodo da sujeira do que existe de pior na política. Venha para este canal, se inscreva, faça parte do nosso clube de membros e receba notícias assim, comentadas com humor, com leveza
e com profundidade. Tudo que disse, do jeito que disse, disse muita coisa séria. É sério que uma mulher com um histórico à vida pregressa de Michele tenha tanto poder sobre um partido que é hoje o maior partido do Congresso Nacional. Chocante.